O setor aéreo é cercado de dúvidas, tanto no Brasil quanto no mundo. É um negócio muito complexo que vai além do check-in e das rotas que você voa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com um especialista no podcast Uai Turismo. Nosso convidado é diretor de canais de venda da Gol Linhas Aéreas, desde julho de 2024. Com mais de 15 anos de experiência no setor do turismo, ele tem um histórico consolidado no mercado brasileiro e sul-americano, com vasta experiência na condução de canais de distribuição, incluindo agências de viagens, TMC, globais e regionais, OTAs e negociações corporativas. Antes da Gol, ele liderou a equipe de vendas da Delta Airlines no Brasil. Formado em turismo, ele também possui MBA em gestão de negócios pela USP. Bem-vindo ao Uai Turismo, Danilo Barbizan, tá certo? Barbizan, com Zulu Alpha November, como a gente fala no turismo, né? Tem um jeitinho diferente de falar no turismo, né? Que é o alfabeto fonético. Então, sempre falar Danilo com 2 limas, Zulu Alpha November no final do Barbizan. E o meu Isabela é com 2 limas também. Danilo, muito bem-vindo. A gente já está negociando há tanto tempo essa vinda sua. Assim, é um prazer te receber em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Verdade, muito, muito contente, porque também, como você comentou, desde julho eu tô na Gol, assim, tá sendo um outro MBA, né? Porque você sai de uma companhia americana, é robusta, mas você está na filial, né? A matriz é nos Estados Unidos. E aqui você está na matriz, no centro nervoso, né? E a primeira vez que eu consegui vir a BH, já estava prometendo faz tempo, então aproveitei umas reuniões de negócio que a gente veio fazer aqui, a gente muito próximo do trade turístico e das empresas também de Minas, então deu certo a nossa agenda. Isso aí. A Gol está muito presente em Minas, inclusive o centro de manutenção é aqui, muito forte, né? Muito forte. Ô Danilo, só antes da gente começar, quando eu falo sigla, eu sempre gosto de explicar o que é. Você trabalhou sempre na área de vendas, em TMCs e OTAs. O que é isso? Boa. Então, TMCs, elas são as agências de viagem especializadas em atendimento nas contas corporativas. Então, você tem as agências tradicionais e você tem as TMCs que são especializadas. O cliente dele específico são CNPJs, não são CPFs, né? E aí você tem um pool de agências que geralmente eles estão no momento da compra muito importante, e a gente já começa um pouco do tecnês, que a gente chama de curto ADVP. A ADVP vem de Advanced Purchase, né? Que é a antecedência de compra, né? Então, o inventário da companhia aérea, você começa a vender com 300 dias de antecedência até o dia D, né? Que é o dia do voo. Então, as TMCs, elas entram na curta antecedência, no curto ADVP, especificamente para atender públicos corporativos. Então, a gente faz um contrato corporativo com uma empresa e a gente sempre tem uma agência intermediando e operando isso, né? E aí você carrega esse contrato nessa TMC, na agência corporativa, e ela faz essa intermediação. OTA são Online Travel Agencies. E é o oposto da TMC. A Online Travel Agency, ela vai lá para o final do ADVP mais longo, né? Porque tem muito a ver com o público a lazer, que se programa com muita antecedência na venda. Então, as Online Travel Agencies tem mais a ver com o lazer e são agências que prioritariamente não têm presença física, como uma agência normal. No Brasil, a gente tem mais de 15 mil agências de turismo na presença física. A OTA é muito mais virtual o negócio deles, né? É aquela que a gente vai na internet, pesquisa, mesmo que a gente acaba indo numa convencional, a gente acaba consultando. Exatamente. Né, acaba sendo, eu acho que eles vieram tomar, não sei se tomar um lugar, tal, mas eles fazem esse lugar do grande buscador, forma ali uma opinião de onde eu vou, para onde que eu vou, com quem que eu vou, e geralmente tem esse movimento para física, porque aí entra essa parte de olho no olho, do atendimento, que existe esse público, né, que precisa do atendimento, que olha, que tem esse negócio do agente de viagem, que na cadeia para agente de distribuição é importantíssimo, né? São 13 mil, 14 mil pontos de venda que a gente tem, a gente não consegue estar em todos, então você tem toda uma máquina de distribuição B2B que atende, que faz chegar o nosso inventário até as agências de viagem, mas pra gente origina-se ali, né? Então é muito importante pra gente. É comum, assim, é difícil a gente falar, principalmente de aviação, sem utilizar terminologia técnica, né? Só que acho que a imprensa, a internet,
hoje as pessoas acabam tendo mais acesso a esses termos, né? E um que a gente tem ouvido falar muito aí é o Chapter 11. Chapter 11. O que é isso, Danilo? Ó, e já começo a fazer um disclaimer aqui que eu sou do turismo, né? Então, o que eu posso comentar tem muito a ver com essa vivência na prática de alguns anos do turismo, porque se a gente fala do Chapter, ele não é no nosso negócio, né? E na tradução literal, ele é o capítulo 11, a gente já fala de onde ele vem, mas ele é um instrumento que está na lei, que ele é um pouco comum na aviação comercial. Se você pega meados dos anos 2000, ali, 2005, 2006, até agora, mais recentemente, que a gente passou por isso e a gente acabou de sair, a maioria das companhias aéreas super conhecidas no mercado passaram por isso. A gente está falando das grandes americanas, das companhias da Latinoamérica. Então, é um instrumento que ajuda as companhias aéreas que estão em algum momento, que está precisando fazer uma reestruturação financeira. E eu vou um pouco mais além de reestruturação financeira, ele te dá a oportunidade e te ensina a melhoria de processo, como você trabalha controle de custo, como você consegue melhorar a venda, como você consegue melhorar a cultura da empresa. Então ele fortalece muito a cultura, ele deixa a empresa todo mundo muito junto, em prol de um mesmo sentido, mas basicamente ele é como se valesse a recuperação judicial que tem no Brasil, mas quando você ativa o Chapter 11, você está usando de um instrumento público nos Estados Unidos, na lei de falência dos Estados Unidos, que basicamente te ajuda a fazer isso, te faz um freeze, um congelamento das suas dívidas para você conseguir renegociar essas dívidas, e geralmente como as dívidas de companhia aérea está muito ligada a lessores, que são os grandes donos dos aviões, e nos Estados Unidos que se negocia, em dólar que se negocia. Então, existe um caminho para se ativar por lá. E como é estruturado o modelo do capítulo 11 da Lei de Falência, ele te dá essa oportunidade de você reconstruir a sua empresa em andamento. É tipo, o avião está voando e você está apertando os parafusos para ele sair mais bem encaixado do outro lado. E foi exatamente esse processo que a gente passou. Em janeiro de 2024, a gente fez o file do Chapter na Corte Americana. De lá para cá, a gente tem alguns ritos importantes que você vai passando, entre eles fazer um bom plano para saída, né, e que tem que ser aprovado pelo juiz de corte também. Junto com esse plano, você também faz as suas rodadas de roadshow, que a gente chama, que vai captar dinheiro com base nesse plano robusto que você fez. E aí, se tudo der certo, como do nosso da Gol deu, sexta passada, a gente, depois da aprovação da Corte Americana e depois de entender toda a captação de dinheiro que a gente fez, saímos na sexta passada e agora é colocar em prática todo esse plano que foi aprovado, que pra gente faz muito sentido porque ele te dá um farol importante para você ter continuidade no seu negócio, né? Então a gente saiu muito bem posicionado em termos de como a gente faz o nosso controle de custo, como a gente faz os nossos processos. Saímos com um direcional de internacionalização da companhia, né? Expansão internacional da companhia. A Gol sempre foi uma companhia muito doméstica, mas já atuando no mercado internacional. Agora a gente sai com um plano de expansão internacional, que fala com o modelo de avião que a gente voa. Então, você casa muita coisa, constrói um plano robusto e você tem um bom farol para você seguir pela frente. Entendi. Resumidamente, é muito mais complexo que isso. O nosso CEO que conduziu esse processo todo, que o diga, ele conduziu na munha. Foi ele que participou de tudo, o roadshow. Então ele sim sabe dos detalhes de tudo isso, mas é mais ou menos isso, mas é um plano, um artifício legal que muitas companhias buscam aí e na grande maioria saem muito bem para dar continuidade aos negócios. E tem algum impacto pro consumidor final, pro passageiro que tá ali? Porque a gente fica vendo as notícias e fica assim, ai meu Deus, será que meu voo vai ser cancelado? Porque a preocupação é essa, né? Não vou viajar? Tem algum impacto nisso, Danilo? Não, tecnicamente não. Eu posso falar um pouco mais do nosso exemplo. Claro. O impacto aos passageiros foi assim,
quase nulo, mínimo, tanto que a gente entrou em janeiro de 24... O risco é o quê? Cancelar um voo? Porque você ou cancelar uma você rota? precisa começar a entender todos os aviões que você tem disponível, você precisa começar a entender se faz sentido aquelas rotas que você voa, tudo... Vem uma provocação muito grande de negócio, né? O que faz sentido para o seu negócio, porque o intuito é você sair forte e ter continuidade do seu negócio. Então, existe muita revisão de processo, entre eles malha. Então, é nesse ponto que poderia impactar. No nosso caso, pelo contrário, a gente fez um trabalho de um ano, para você ter uma ideia de um dos indicadores, a gente, ao fim desse processo de chapter, a gente sai com 50 aeronaves com manutenção feita e utilizando ela. Então a gente tinha antes desse processo algumas aeronaves paradas, que não deixam você crescer malha, que não deixam você botar oferta. No final disso, a gente tem 50 aeronaves ou com motor refeito, ou novas aeronaves que chegaram. Então a gente cresceu malha, a gente cresceu oferta. Em 2024, quando a gente fala de impacto no passageiro, a primeira coisa que vem é pontualidade, né? Porque você começa atrasando, depois você cancela. Agora, em 2024, foi eleita a companhia aérea doméstica com melhor pontualidade no Brasil. E year to date agora, né, outro termo aí, né, do começo do ano até agora, em maio saiu de novo a parcial, mais uma vez a companhia foi eleita já nesses primeiros 5 meses, a mais pontual. E aí você tem uma plataforma que chama Cirium, então não é percepção isso daí, uma coisa é você ter a percepção. E às vezes você fala isso, você foi impactado porque seu voo cancelou. Aí pra mim é 100% de problema. Né? Mas a Gol voa, na média, 630 voos diários. Então... quando a gente fala que a gente é a mais pontual, é uma mensuração de uma plataforma que tem como core do negócio dela mensurar isso. Então, ela traz esse indicador para a gente. Então, quando você fala de aumento de malha, que aumenta a oferta de assentos, quando você fala de pontualidade, quando você fala de ganhando prêmios, por exemplo, no Reclame Aqui que a gente ganhou, é aí que a gente vê se teve impacto ou não no cliente. E, aparentemente... Aumentou o passageiro voando com a gente, aumentaram os KPIs que mostram para a gente que a gente está muito próximo do nosso consumidor, do nosso cliente, tanto o passageiro quanto as agências de viagem. Então eu acho que permeia aí a minha percepção de que o nosso impacto, não aconteceu impacto. Mas o processo poderia causar ou não, dependendo da companhia aérea e dependendo de como é conduzido. Entendi. E aí, falando mais na sua área agora, assim, comercialmente mesmo, né? O que a Gol tem feito? Você falou de alguns resultados aí que são bons, né? Um prêmio do Reclame Aqui sempre é uma coisa positiva, assim, né? Não de ganhar em reclamações, mas em não reclamações, em soluções, eu imagino. O que a Gol tem feito para se manter mais competitiva aí nesse mercado, né? Eu acho que a gente tem algumas linhas que a gente segue, né? Então, você tem eu acho que coisas que precisam acontecer. Que a leitura atenta de cenário, isso aí a gente sempre tem que estar atento, porque é um mercado muito dinâmico, né? É um mercado de oferta e demanda. E aí você tem os polos com maior demanda de passageiros, mas às vezes o aeroporto está saturado, você não consegue colocar a oferta que você gostaria, mas você tem que estar sempre ligado, né, nessa leitura de cenário. Eficiência operacional, que casa muito com isso que eu acabei de falar. Então, quando você consegue trazer para a percepção do cliente. E aí eu estou falando um pouco de construção de produto, tá? Então, quando você consegue trazer para o cliente o que deveria ser o básico, né? O contratado, né? Sair do ponto A para o ponto B, daquele horário, chegar naquele horário. Então, quando você consegue trazer essa percepção, você começa a trabalhar um pouco mais produto. Então, aonde vai chegar para comercializar, né? Então, você tem uma visão macroeconômica, entendendo onde você tem mais possibilidades de atuar, buscar mais passageiro. Você tem um produto que ele está conversando muito bem com a necessidade do passageiro. E aí você começa a fazer expansões, né? Então, a expansão internacional que a gente está olhando é muito disso. A gente já tem uma posição muito bem feita no mercado doméstico. E a gente sabe as brigas que a gente vai ter e que a gente tem aqui no mercado doméstico. Por exemplo, o Galeão é um mercado muito importante para a gente. A gente está muito bem posicionado lá. Putz, esse é o nosso local que a gente está muito de olho neles. As grandes pontes aéreas que falam muito com tanto o lazer quanto o corporativo. Então a gente está muito bem posicionado em termos de produto, em termos de proximidade com o mercado, em termos de como a gente está falando com o nosso passageiro. E a expansão internacional,
que... Esse ser positivo aí tá bem estratégico, é sair com o avião lotado? É isso? Ele além disso, é ter a melhor posição de produto para o momento que o cliente quer voar. Tem um indicador que chama Fair Market Share, que seria a participação no mercado justa. Por conta da sua posição lá. Então, por exemplo, um mercado que tem 10 aeronaves rodando lá. Eu tenho 5 aeronaves rodando lá. Conta de padeiro. Tá. O meu fair market share deveria ser 50%. Entendi. Entendeu? Então, como a gente se posiciona lá e dependendo do posicionamento, como a gente vai tentar trazer cada vez mais passageiros para a gente. Aí você tem uma série de ferramentais para buscar isso. E aí, quando você fala, como parte do nosso plano de 5 anos, a expansão internacional. Então, hoje, eu tenho mais de 100 voos semanais para a Argentina. Eu não, a Gol, né? A Gol tem mais de 100 voos semanais para a Argentina. A gente já começa a cobrir a necessidade desse passageiro quase que na América toda. Então, eu vou para a Argentina e eu vou para o sul dos Estados Unidos, aonde, quando você faz uma análise para onde o brasileiro voa para os Estados Unidos, você tem a Flórida, é um grande portão de entrada. E o nosso avião também te leva até lá. Então, você começa a cobrir em termos de produto a América inteira, e aonde eu não tenho produto, por exemplo, ele chega em Miami, mas ele quer ir para Nova York, ele quer ficar 2, 3 dias e vai para Nova York. Como é que ele vai para Nova York? Alianças estratégicas. Então a gente tem uma aliança estratégica com a American muito importante que leva esse passageiro que ficou um pouco, que subiu com a gente, que a gente tem voo de Brasília, Orlando, Brasília, Miami. Que chegou ali em Orlando, ficou um pouco, quer ir para dentro dos Estados Unidos. Parceria estratégica. Então, tem uma aliança muito grande com a América que leva a gente para lá. Também tem uma aliança American Airlines. Também tem uma aliança estratégica com a Avianca, que é parte do mesmo grupo hoje que faz a gestão do Grupo Gol, que chama Grupo Abra. Né? Então, o Grupo Abra ele faz a gestão da Avianca, da Gol e de uma empresa chamada Vamos, que é uma europeia, uma charteira, trabalha charters na Europa. Então, também essa sinergia com a Avianca que controla bem o corredor Colômbia-Caribe, Colômbia-Caribe-Estados Unidos. Então, você começa a amplificar a atuação do seu produto. E o core da companhia aérea é voar de ponto A para ponto B. É daí que começa todo o trabalho. Então, você primeiro coloca a malha, monta a malha, coloca o seu avião, como você consegue levar o passageiro onde ele precisa. Diretamente ou indiretamente. Então, talvez o passageiro quer voar para Nova York direto. Eu não tenho voo para Nova York direto, mas eu tenho uma parceria com a American Airlines, que dentro do meu programa Smiles, que é um dos programas mais fortes da América Latina, ele consegue chegar até lá. Um voo? Ele pode voar no voo da América usando a milhas que ele voa da Gol. Então, essa expansão de como você consegue estar presente em todas as tomadas de decisões do passageiro quando ele quer voar, é o que faz toda a amarração da posição comercial, da nossa estratégia comercial e da posição comercial da Gol. Então, eu acho que essas amarras que a gente faz, e a gente fecha isso com a parceria muito forte que a gente tem com o trade. Então, saber exatamente quais são os canais de distribuição, o tipo de passageiro que está lá e a ferramenta que cada momento da venda que ou a agência de viagem TMC, ou o contrato corporativo, ou o consolidador, que é um canal que vende para as agências de viagem, que não vende direto com a gente, ou a OTA. Então, como é que está o nosso ferramental? Ele está disponível, ele está fácil, ele está acessível, ele é um bom produto para esse mercado indireto distribuir? Então, é tudo isso que permeia a nossa estratégia. Receita, exatamente. Né? E aí tem também outra parte que para o público final acaba sendo muito importante, que são as tarifas. Isso, né? isso. É difícil entender a construção de tarifa aérea, né? Assim, o porquê que eu estou sentada, eu estou num assento e meu voo custou R$200, a pessoa do meu lado pagou 800. Né? As pessoas às vezes confundem até classe tarifária com a classe do avião, enfim. É uma miscelânea, né? Explica, assim, o que é, como se constrói uma tarifa. Tá. Ó, primeiro que é a pergunta de 1 milhão. A pergunta de 1 milhão é essa. E eu tenho até uma dinâmica que eu brinco muito com o time de AIM, que por muito tempo, na história da aviação comercial, RM e vendas ficavam um chocando com o outro, porque RM precifica. Ele que constrói o preço, quem vende não constrói preço, né? Ele precifica com base em todos os custos, com base em receita, com base em dar dinheiro e dar lucro, e vendas vende. Só que venda, geralmente, você quer vender, vendedor quer vender, né? Quer vender, volume.
e você colocar uma venda que não é positiva e não é saudável, quanto mais venda que não é saudável para dentro, mais você empurra o negócio para trás. Né? É conceito básico de negócio. E a gente teve uma mudança legal lá na Gol, que é a complementaridade desses dois departamentos. Então, foi um dos propósitos quando eu vim para a Gol, para dizer, cara, que tal a gente fazer esse negócio diferente? Porque eu sou o cara que vendo. Se eu consigo ter um time que se conscientiza que quanto melhor vender, melhor, quando é mais positivo, e não me preocupar se o preço é esse ou se o preço é aquele, porque a gente vai chegar na sua pergunta, é mais positivo para a companhia. E por que isso? Porque você fazer a construção, a precificação de uma companhia aérea, eu arrisco dizer que o Revenue Management, né, que é o RM, que é a gestão de receita, que existe em todas as indústrias, eu acho que na aviação ela deve ser a mais complexa. Ela flutua muito. Ela flutua muito, ela é muito variável, E ela tem uma variação com base nisso que eu comentei, de antecedência, mas ela leva outras coisas em consideração também. Ela leva em consideração eventos específicos naquela cidade. Então, por exemplo, quando a gente fala... se você tiver muita antecedência para você comprar, você vai conseguir preços bons. Na média, é uma realidade. Mas e se você quer comprar na semana de Fórmula 1 de São Paulo? Que, se eu não me engano, até um tempo atrás, era uma das semanas que era mais cheia a cidade de São Paulo. Aí oferta e demanda não tem jeito. Oferta e demanda. Você sabe que vai ter o final de semana mais cheio de uma cidade que é muito grande. Como é a precificação, o nome técnico é precificação dinâmica, ela leva em consideração esses fatores. Então, não vai adiantar você buscar com tanta antecedência. Por quê? Porque, geralmente, na regra, quando você está em uma antecedência grande, você tem um avião vazio. Quando você tem um avião vazio, você precisa começar a encher esse avião. Para encher esse avião, você precisa ter um preço mais baixo. Então, você atrai esse público. Como eu sei que aquele final de semana vai estar cheio, ou seja, vai ter uma alta demanda... Você já tem certeza. Eu tenho uma tendência de não abrir classes baixas. Eu já abro, já fica a classe disponível mais alta possível. Mas isso é uma dinâmica de indústria. Não é a Gol que faz isso, não. É uma dinâmica de indústria. Se você for na aviação global, é dessa forma que acontece. Mas, basicamente, você tem esses indicadores que te balizam. Mas existe um risco bom, que eu quero dizer, de eu chegar na hora, assim, e aí um voo não tá lotado e eu conseguir uma tarifa boa, tipo, de hoje para amanhã, tipo, last minute, assim, ou não? Eu acho que isso tem que acontecer se o load factor, que é a taxa de ocupação... Pô, vai xingar o tanto de tempo, mas eu tô tentando fazer a tradução junto. Que é a taxa de ocupação, ela tem que estar muito baixa. Porque, inclusive, se você tem uma taxa de ocupação que, sei lá, dá um break-even, o passageiro, quando ele entra naquele voo, ele tem um peso, ele tem um custo para aquilo lá. Então, às vezes, não estou dizendo que é o caso, tá? Mas às vezes pode ter alguma estratégia de companhia aérea em geral que fala, cara, para eu vender tão barato para o passageiro que vai estar lá, que ele vai ter um custo de sentar, que ele vai ter um peso, que vai ter uma queima de querosene, que vai ter um handler da bagagem dele, que vai ter um check-in, cara, é melhor deixar o preço alto e quem quiser comprar, se comprar nesse preço vale a pena, mesmo que está um pouco mais vazio o voo. Então, mas basicamente você faz isso, você abre o seu inventário com 300 e poucos dias, um avião vazio, você vem escalando até chegar o dia do voo. Tecnicamente, os primeiros muitos assentos, ele vai sair com um ticket médio abaixo do que a média que a gente vai fechar, para ele vir escalando a ocupação do voo, e quando começar a entrar naquela antecedência de compra de 40, 45 dias, 30 dias, começa a entrar o time de receita mais refinado, que é tentar entender realmente como é que tá as curvas de booking, que são as curvas de reserva. Se elas estão crescendo, indica que tem uma alta procura pelaquele lugar. Então, se tem uma alta procura, você vai regulando para tentar encontrar o melhor preço a ser vendido naquele momento. Se não tem uma curva muito grande de procura, você começa a entender que você vai fechar aquele voo na saída com o load mais baixo, com a ocupação mais baixa. Então, você tem uma tendência de querer abrir um pouco mais, deixar a tarifa um pouco mais baixa para continuar colocando gente naquele voo.
Mas assim, você tem muita ciência por trás, tem muita inteligência por trás, você tem sistemas robustos. Pois é, isso que você está falando, eu tô imaginando as caixinhas, assim, porque... Você tem, por exemplo, um evento, é manual isso? Ele é... Sabe, eu fico, até onde é manual, até onde é automatizado. O que eu costumo chutar, porque também tem, por ter essas dicotomias dos departamentos, você não entra muito no departamento do outro. Não é nem saudável para o negócio. Entendi. Isso. Mas quanto mais longa a antecedência, mais oferta disponível, mais automatizado o negócio. Então você põe lá, você faz as programações, até 20% de load, tarifa fica assim. Subiu 10 pontos de load, tarifa fica assado. Imagino que alguma coisa mais ou menos assim que está por trás. Porque, de novo, a média são 620 voos. Você começa a ter uma busca muito grande para aquela data, mesmo que não tenha mapeado, né, nenhum evento grande, faz, tá acontecendo alguma coisa ali. Cara, né? E tem que automatizar, porque, por exemplo, na Gol a gente são 630 voos na média diários. Então a conta é 630. Nosso avião tem aí entre 170 e 180 assentos. Então 630 voos diários, uma média de 170 assentos por voo. Já deu milhares aí, eu sou ruim de matemática. Já deu milhares esse negócio. Aí não dá para você controlar na unha. Aonde começa um controle maior na unha? Quando está mais próximo do voo, que o voo já está mais ocupado, então você já tem uma taxa de ocupação alta, e aí você começa a entender curvas de reserva para entender sobe mais, sobe menos, sobe mais, sobe menos o preço. Mas ele é dinâmico, não é só a vontade da companhia que prevalece, é a vontade da indústria que prevalece. Então, de novo, se tem uma alta demanda, é oferta e demanda, se aquele mercado tem competitividade ou não, você vai se ajustando para tentar buscar o maior número de passageiros no melhor preço que você quer para a Gol, entendeu? Mas é uma complexidade. Dentro da construção de base tarifária que você falou, tem indicadores como antecedência que eu falei. Então 5 dias de antecedência, 7, 14, 21, 27, 30, 45, 50 antecedência. Aí você tem dias que ficam no destino. Porque aí, se for dias que ficam no destino 3 dias, você tem uma característica de cliente corporativo. Entendi. Então vim para BH hoje, fiz uma reunião, amanhã fiz outra reunião, vim embora, 2 dias. Agora tem o lazer que fica no doméstico 5, 7 dias, no internacional 15 dias. Você tem que ter uma construção tarifária para isso. Aí você tem dias de semana, final de semana. Porque sábado é o dia que menos voa. Por quê? Porque sábado nós estamos em casa. Pensa na dinâmica do seu dia. Pensa na dinâmica do seu dia. O que você quer fazer sábado? Eu estou em casa. Bom, viajei, mas sábado eu estou no hotel. Então, sábado você tem, tecnicamente, mais ociosidade de malha. Então, você tem que ter uma construção tarifária para vendas que quem quer embarcar no sábado. Então, tem uma tendência de ter ociosidade de malha. Então, no sábado tem uma tendência que quem for no sábado tem mais oferta disponível, deveria ter preços mais acessíveis, dependendo da estratégia da companhia aérea. Então, você tem vários cortes dentro. Para a companhia aérea, faz diferença o passageiro ficar mais tempo ou menos tempo no destino? Tipo assim, é melhor que fique mais tempo ou não? Depende disso que você falou assim, não, se for um corporativo, beleza, 2 dias a gente vai se ajustar para isso ou não? Para a gente é legal que fique pelo menos X dias. Na verdade, a gente vem de lag, né? A gente vem de perna. Então, esse negócio de saber que vai e volta me dá uma segurança de como vai ser a ocupação do voo ou na ida ou na volta. Quanto mais curto, você tem uma característica corporativa. Então você tem uma PJ fazendo essa transação que está levando esse funcionário para aquele lugar para virar a economia do outro lado. Então é curta antecedência, é menos stay, que a gente chama, vai ficar menos lá. Então tem uma característica corporativa, uma tendência de captura maior de ticket médio. Quando você fala de lazer, você tem esses 5 dias, 7 dias. Te dá garantia de ir e vir, mas ele tem um componente de precificação mais sensível a preço do que o que fica no curto stay lá. Então, o ficar no destino, ele só te dá uma projeção de quanto vai voltar ou não. O que pra gente, que às vezes você vai ter uma precificação maior, se você só compra a perna de ida. Porque como a companhia aérea não sabe se você vai voltar, com quem que você vai voltar, como é que você vai voltar... E o avião vai voltar de qualquer maneira. Você comprar só uma perna, tecnicamente,
deveria ser uma precificação diferente se você for e você vai e volta. Porque quando você volta, você está aqui dentro, você está comigo, está em casa, foi comigo, voltou comigo. Eu tenho previsibilidade de ir e de volta, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Não, respondeu, faz sentido. E aí, custos, Danilo? Né, assim, é uma estrutura complexa de custos, né? Eu trouxe, que passa também por variação. Eu trouxe, eu acho que o indicador... Depende de muita coisa, né? Eu trouxe o indicador estratégico de precificação. Mas aí você tem os indicadores de custo dessa precificação. Que aí é onde eu falo que é o grande desafio do time de montar receita. Por isso que time de receita que monta receita e time de vendas que vende. Porque aí quando você vem o custo de combustível, é dado e é público que é na casa dos 30%, 35% para a companhia aérea. Então você imagina que você tem um negócio onde de saída dólar, 35% né? É consumido na veia por isso. Aí você tem a dolarização do nosso setor. Então ele é muito dolarizado, né? Você, com exceção da Embraer, que é uma empresa brasileira, você tem Boeing, você tem Airbus, as peças são as manutenções, as peças, a cadeia. Não é só combustível, né? Putz, dolarizado. Então o combustível ele já é por si só 30%. Ainda você tem a dolarização do combustível, você tem a dolarização de manutenção. Tem um ponto também conhecido da indústria, que é a judicialização da indústria, a judicialização do segmento. Tem muita judicialização, né? Você tem muitos processos que envolvem... e aí é uma discussão longa né, desse ponto, mas também pressiona custo. E além de tudo isso, tem a competitividade pública, que também não adianta nada a gente colocar tudo isso, construir tudo, mas você tem um ambiente que não está comprador. Só que está dado o seu voo vai sair. E tem regras, né? Você não pode cancelar X voos naquele aeroporto que você pode perder a posição do seu aeroporto. Entendi. Então você vai sair. Então, e aí imagina, você tem todos esses custos, você fez toda essa construção, mas o mercado não está comprador, seu voo vai sair. Então, como é que você precifica um negócio desse? O atraso também gera custo? Atraso gera custo. Atraso gera custo, porque dependendo de como você... Porque o avião ele nasce em Porto Alegre e dorme em Manaus, por exemplo. Tá? Não que exista um trilho desse, tá? Mas é só um exemplo. E aí, por algum motivo, deu um atraso em Porto Alegre, esse avião vai pousar em Congonhas. Então, você tem passageiro que fica em Congonhas, tem passageiro que continua, tem passageiro que sobe no Congonhas para ir para Brasília. E aí, esse passageiro já teve um atraso lá. Então, e aí tem as regras de atraso. X atraso, você tem que... tem alimentação, tem um monte de coisa. Então, começa a gerar atraso. E se tem o cancelamento... Que eu sempre digo que o cancelamento ele é sempre a última opção para a companhia aérea. Porque às vezes quando a gente é impactado, a gente fala, mas cancelou, mas precisava cancelar. Se a companhia aérea sempre puder escolher, ela nunca escolher cancelar um voo. Porque o cancelamento do voo é quase dado um prejuízo daquele voo. Porque quando você cancela, você tem no mínimo 170 passageiros lá que ele deveria voar, que aí ele não voou, que aí ele tem hotel lá no destino dele, que aí ele pagou e tem o reembolso. Então... Porque perdeu o vai gerar. Você não vai gerar receita cancelando voo. Então você tem que operar. E aí, então, esses cancelamentos, eles vão impactando. Então, quando você fala de cancelamento, de atraso, ele vai impactando, sem dúvida nenhuma, também no custo. Então, não é a primeira opção. Mas ele sempre vai ser, o cancelamento, ele sempre vai ser a opção quando tem algum sinal mínimo de risco. É soberana essa decisão. É segurança de voo que você está falando. Segurança de voo. É a prioridade número 1 da companhia. Eu digo que, acho que das maioria das companhias são e deveriam ser, mas da Gol é segurança. E o mercado do Brasil é muito seguro, tá? Ele é bem regulamentado, é muito seguro. Então, se tem um mínimo de chance, vai cancelar. Isso aí é soberano. A decisão é soberana. Isso aí é a vida das pessoas. Aí não tem discussão. Conversa, eu sempre costumo dizer, aquela pessoa que ficou chateada porque não conseguiu, porque o voo cancelou tal. Se você fizesse uma proposta para ela assim, mas se a gente voar e tiver um risco grande de acontecer alguma coisa, você entraria no voo? A resposta é iminente. Não vou entrar. Então a gente toma essa decisão pela pessoa. Porque a segurança é o fator número 1 na operação. Isso aí é soberano e indiscutível. Então, mas se não puder não cancelar sem risco, melhor porque é um problema para a companhia.
Ô Danilo, e assim, com essa complexidade toda de gestão, né, de diversos setores, o setor aéreo acaba sendo criticado muitas vezes. É cancelamento de voo, atraso de voo, a internet coloca passageiro brigando, batendo, esperneando, todo mundo sem paciência. Tem momentos que chega a ser caótico, assim, né? E aí não acho que é um caso específico da Gol, não acho que é um caso específico da aviação no mundo, né? E parece que tem uma. Isabela, tenho a sensação que tem ondas, né? Chegou uma onda, semana passada todo mundo cancelou o voo, não sei o que acontece. E aí, o que a Gol consegue, assim, enquanto companhia, o que a companhia pode fazer para reduzir um pouco esse impacto, assim, porque a pessoa que perdeu o voo, ela vai estar com raiva com qualquer coisa, acho que, não assim, tem jeito. Porque né? o primeiro ponto que a gente trabalha é frustração e expectativa. Né? Sim. Eu acho muito mais as pessoas entenderem, mas elas vão entender que na hora ali o melhor a ser feito acabou sendo... Mas qual que é o momento que o melhor a ser feito foi aquilo? Ou foi realmente alguma negligência da companhia, alguma falha operacional, sabe? Não, eu acho que o primeiro ponto, acho que esse negócio de frustração, porque é causado isso. Tem gente que agradece que aquele voo cancelou, porque, sei lá, você está indo para um trabalho, não sei, alguma coisa, você fala, nossa, ainda bem que cancelou, vou voltar para minha casa. Mas a porcentagem é muito baixa nisso. A grande maioria se preparou para aquele negócio. E seja ele para ir visitar um parente, seja ele para visitar a mãe, a esposa, fazer uma prova, fazer uma entrevista de trabalho. Fechar o negócio do século. Exatamente. Então, primeiro, que eu acho que o grande ponto, e por isso que a gente tem que trabalhar isso, é essa causa de expectativa e frustração que ela acontece. De novo, se ela acontece por uma situação não é perigo, é de segurança, é a melhor atitude a ser tomada. Mas ela às vezes tem que acontecer. E aí eu acho que é como a gente trata isso, como a gente vem fazendo isso. O advento da internet ajudou muito isso, porque você imagina que não tinha internet, e até hoje acontece isso. Quando tinha um cancelamento, batata, vai estourar no aeroporto, não tem o que fazer, porque não dá para avisar antes. Agora, dá para fazer, e a gente investe muito nisso. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Quando a gente sabe que tem uma situação dessa, você já se conecta com o passageiro, via um check-in que ele já fez, ele está conectado, via o app que ele baixou e tem as informações lá e a gente envia push. Então existe também... Tentar fazer não ir para o aeroporto. Porque você trazer para dentro do caos mais caos. Por exemplo, às vezes você tem essa situação, de novo vou falar de indústria, tá? Porque eu não vou para lá direto. Mas acontece muito na temporada de inverno, os aeroportos do norte dos Estados Unidos fecharem por nevasca. Fecharam por nevasca. Aí, às vezes, o passageiro a gente tá aqui embaixo, né? Aqui no Brasil. Pô, mas como que clima? Solzão que tá lá fora tal. Aí, não, mas é porque lá... Então, mas tudo bem, mas eu vou voar a noite toda. E se quando tiver aberto? O problema é que você já tá fechado há 2 dias. E aí você tá voando com Boeing ou com Airbus, colocando mais 250 passageiros num lugar que já tem 1 milhão de passageiros, que já não tem hotel do lado, que você já tá mandando passageiro para 3, 4 cidades do lado. Então, você colocar passageiros no lugar que já está no caos, você aumenta aquele caos, entendeu? Então, eu acho que tem essa conscientização de como a gente se conecta... previsibilidade. Para você entender o que vai acontecer. Por isso que a gente sempre fala, cara, olha o seu voo, olha o status do seu voo, porque talvez você nem vá para lá. Fechou o aeroporto de Congonhas, e é só um exemplo, tá? Mas fechou o aeroporto de Congonhas às, sei lá, 8 da noite. É o último bolsão, porque Congonhas fecha às 10. Então, não vai sair 10h05, porque você tem uma lei que rege que não deixa você sair 10h05. Não sei se até consegue estender alguma coisa, mas não vai acontecer. Porque numa situação de pressão e temperatura normal, não sai e não pousa e não decola depois das 10. E você tá um caos que começou às 6 da tarde. Pode ser que tá alavancando aquele problema, que não tá pousando, não tá decolando, que você vai para lá e vai voltar para casa. Então, como a gente adiantar isso, entendeu? Que eu acho que é isso, como que a gente consegue se conectar, estar conectado e trabalhar essa previsibilidade. Hoje, com tecnologia, a gente consegue fazer isso. Então,
que é um trabalho que a gente faz muito forte com a indústria indireta. Porque quando é o cliente direto, ele veio, comprou no site, a gente já está se conectado. A gente já está conectado. Sim. Ele comprou no app, já jogou no app, já está conectado. E a maioria é indireta ou direta, Danilo? É bem balançado. É balançado? Tem épocas do ano que é 45, 55, tem épocas do ano que é o contrário. Na média fica 45, 48 direto e um pouco mais no indireto, nas agências e tal. E aí quando você trabalha aquela curva que eu comento da antecedência, quanto mais próximo do voo, mais atuação da agência. Porque a agência faz a diferença nessa hora da personalidade, do corpo a corpo, de como trata o negócio. Então aí a balança é super desproporcional. Uhum. E o grande trabalho que a gente faz com o público, com as agências, né, é a conscientização de que esse cliente é seu, mas traz ele para esse ambiente de contato, porque assim, não é por esse ambiente de contato que na próxima viagem a Isa vai comprar direto comigo. Essa ferramenta não está para captar cliente. Essa ferramenta está para pós-venda, para dar suporte. Então, eu quero ser a extensão do suporte da agência, que no final é o aeroporto que decide esses negócios. Então, quanto mais a gente conseguir a conscientização de que, independente se comprou direto ou não com a companhia aérea, a gente conseguir se conectar, vai fluir esse pós-venda. A captação de venda do canal direto, ela é muito ampla. Ela tem a ver com estar bem posicionado nos metas buscadores, a precificação tá bem, você impactar. É outra coisa. Não é um e-mail que vai fazer eu ir direto na Isa e te puxar para cá. Não tem a ver com isso. Esse momento do pós-venda é para fazer essa gestão que você comentou aqui, que é uma gestão que traz muita frustração. O cliente de aéreo, ele decide, a decisão dele é preço? Estou falando desse voo doméstico. Estatisticamente. É preço, é melhor preço. Menor, né, na verdade. A grande média começa com precificação. Depois vem os ajustes finos, né? Tem precificação, aí tem, cara, qual é o número de conexão que eu vou usar para chegar naquele lugar? Quanto mais direto, também é um indicador de decisão. Então, você tem preço, tem a conexão direta. Loyalty é muito importante. Então, por isso que pra gente o Smiles é muito importante. O Smiles tem 24 milhões, a gente atingiu 24 milhões da nossa base no ano passado, né? De clientes na nossa plataforma. Isso faz a decisão também do cliente. Na hora que ele fala assim, sei lá, por quê? Por R$50 a mais, por R$100 a mais, pô, mas eu sou fiel a esse, eu sou fiel, então eu tenho fidelidade. Aí começa a entrar indicadores de pontualidade, que aí quanto mais corporativo o cliente, mais o fator pontualidade é importante. Sim. Talvez ele venha na frente, inclusive, de loja e tal, porque ele tem a reunião às 10 horas da manhã lá, e ele não pode perder essa reunião. Então, pontualidade também é fator. E aí, depois começa a entrar produto. O produto, que na verdade o produto é tudo isso, né? Mas o produto em si, quando você entra lá, aqui que eu tenho dentro da cabine, aí você tem os apaixonados por aviação que você pega um pouco mais eles disso daí. Porque, basicamente, dentro do doméstico, você tem os aviões, é muito parecido, avião de um corredor só, configuração ou 2 de 2 ou 3 de 3. Então, a configuração é muito parecida, mas em algum momento pega isso. Mas ele não é o fator de decisão. O fator de decisão tá preço, conectividade, horário. Horário também, ele pega. Pontualidade e horário andam lado a lado, né? Então, viajante de lazer tem um preço muito bom para você voar e chegar às 6 da manhã no destino. Às 6 da manhã você vai bater no hotel, você vai ter que pagar um early check-in. É a diferença de tarifa que você ia pagar para você chegar 1 hora da tarde. Essas contas que eu acho que a gente tem que trazer mais pro dia a dia, entendeu? Quanto que é um early check-in? Mas tudo bem, mas eu chego no hotel e ele me deixa ficar lá. Não é a mesma coisa. Não necessariamente também. Não necessariamente e não é a mesma coisa. Você pode ficar lá. Usa o vestiário em comum, que é da piscina. Você tá doido pra entrar no quarto, tomar um banho e começar as suas férias, você tá lá, passeio e não consegue. A esposa, o marido, um filho. Aí você vai... Não é o que você tá esperando. Entendeu? Então, às vezes, você faz uma jogada de pegar um voo que tá mais próximo de lá. Você já consegue entrar no quarto. Lazer. Quando é corporativo, tem a reunião. O mercado abre às 9 da manhã. Então, eu estando às 9 da manhã pronto para trabalhar, eu já estou ativa, eu tô conectado. Então, eu acho que são esses um pouco os indicadores de decisão na hora da compra. Entendi. Ô Danilo, já começando a caminhar agora para o final, eu queria falar um pouquinho sobre sustentabilidade. O papo tá bom demais. Tá bom, e a gente fala. Demais, né? Desculpa, gente.
Não, mas tá boa a conversa. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre sustentabilidade. Eu lembro, a gente estava lembrando aqui antes da gente começar que eu fui no lançamento do meu voo Compensa, que foi aqui em BH, exatamente. né? O que mudou de lá para cá? Como que a aviação consegue investir em sustentabilidade? Eu acho que né? antes de aterrissar na Gol, eu acho que até pela finalidade do nosso bate-papo, do podcast, a gente fala um pouco de indústria. Eu acho que a indústria da aviação, ela tem um peso grande no cuidar do meio ambiente. Eu vi em alguns lugares que a contribuição da pegada de carbono, né, do consumo, da queima de carbono da indústria da aviação é algo entre 3% e 4%. Então, você fala, pô, mas só 3%, 4%, né? Mas 3%, 4% do mundo tá num setor grande. E aí você tem os desafios disso daí, porque a não ser que realmente a gente consegue ter uma escalada de eletrificação dos aviões, motor de avião... O custo sustentável maior é combustível? É queima de combustível? É queima de combustível. E o ponto eu não sou especialista, tá? É de orelhada, como diz na minha terra. Entrou querosene num motor de avião, vai queimar. Aí você tem aviões que queimam mais, queimam menos, que no final é para onde a gente Gol está indo. Mas entrou... O modelo, a mesma lógica de carro? Então, entrou... E eu acho que o carro é um bom exemplo. Há quanto tempo a gente fala de carro elétrico e tal? Sim. Geralmente, quando eu faço esse bate-papo e tá com a sala cheia, aqui tem umas pessoas aqui, mas da nossa galera aqui, quem tem carro elétrico? Geralmente a resposta é não, como foi aqui. E a gente já fala de carro elétrico... Há quanto tempo? Quanto tempo que a gente fala de carro elétrico? Agora você vai para aviação. Então, talvez chegue. Agora tem mais, né? No carro. Mas então, Mas isso. tem muita conversa também, né? Tipo assim, e aí? Depois para onde vai essa bateria? Exatamente. Né? Como é que é o descarte dela? Imagina a bateria de um avião, né? Imagina. Elétrico. Mas voltando nesse racional, aonde que a gente tem que ir? Então, vai entrar combustível e vai queimar. E aí, o que a indústria olha como talvez uma saída boa é o SAF, né? Que é o Sustainable Aviation Fuel, que é o querosene de aviação sustentável. Que ele também queima, tá? Mas ele tem uma cadeia sustentável que se retroalimenta. Então, hoje o querosene normal, você vai para a plataforma, desce lá, tira o petróleo, faz toda a queima do petróleo até chegar a querosene, entra no motor do avião, queima, vai para a atmosfera e aí aconteceu a pegada de... Aí você queimou, né? Aí você contribuiu para deixar sua pegada lá. O SAF, ele vai virar querosene também. Só que a diferença é que ele vem de planta. Então, ao mesmo tempo que você tem avião queimando o querosene lá em cima, aquele querosene ele veio de uma planta que consumiu... ele não é de petróleo? Não. Ele veio de óleo, ele veio de planta que consumiu o gás carbônio na sua existência. Só que também não adianta você colher e botar num avião, e botar num caminhão que é diesel. Porque aí ele se eu não me engano, ele não é o SAF. Ele é biodiesel, alguma coisa assim. A logística dele interfere. Na verdade, todos os pontos de contato, né, ele tem que ser alinhado com sustentabilidade. Então aí você põe num caminhão elétrico, que o caminhão elétrico vai levar até o avião, vai colocar, vai queimar. Na hora que queima, ele resgata esse CO2. Então, ele traz uma cadeia... de novo, eu não sou conhecedor, tá? Pode ter erro nessa construção aí. Mas ele traz uma cadeia. Agora, qual que é o grande problema disso daí? O problema é que se as grandes companhias aéreas no mundo comprasse uma companhia aérea, não precisa ser todas, uma grande companhia aérea que tem assim mais de 2.000 voos diários. Se eles comprassem toda a produção do mundo, eles deveriam operar uma semana só. Nossa. E aí você tem, então, pouca oferta, tecnicamente uma grande demanda, a precificação sobe. Então, hoje, que o querosene de aviação é uns 30%, o SAF, ele deve aumentar mais ainda o preço. Mas tem alguma companhia já voando com 4 SAF? vezes mais.
Já tem companhia voando com a SAF? Teste. Tem Só é teste. teste. Você tem teste, você tem aqui, assim, o voo, o dia da companhia aérea. Então, por Entendi. esse dia aqui, para ser importante, eu acho que custa 4 vezes mais hoje, se você comprar o SAF. Ele fica inviável versus- comercialmente, né? inviável, Porque as inviável. pessoas precisam deslocar, né? Não tem muito jeito. E aí, nesse cenário, o que a Gol está conseguindo Boa. fazer? Aqui, o que a gente tem? A gente primeiro que está muito bem antenado em todas as tecnologias que a gente tem disponível, mas o grande ponto nosso é como a gente está trazendo para a nossa frota o 737 MAX, que é o que tem mais eficiência no consumo do querosene. Então, quando eu tenho o melhor consumo de querosene, eu voo com menos querosene, eu queimo menos CO2. É motor. Aí é motor. Então, esse é o grande, assim, tem várias outras coisas. Você tem um trabalho muito forte que foi feito para você conseguir voar mais reto do que com curvas. Então, quando você faz um voo de curva, você, sei lá, voa 2 minutos a mais. Entendi. Agora, esses 2 minutos a mais, vezes, É tudo no caso da escalável, Gol, né? 630. Aí, se você pega Indústria Brasil, que deve ter, sei lá, mais de 1.000 voos diários, 2 minutos a mais em todos os voos, vezes 1.000 e tantos voos, menos combustível queimando, menos CO2, a pegada de CO2. Então, você tem essa parte de ter motores, a frota com motores que são mais, que não queimam tanto. Você tem toda essa parte de como você operacionalmente voa queimando menos, então mesmo fazendo aquela rota. meio termo, né? Não chega a ser o SAF, mas encontra-se um meio termo. Exatamente. Para quando o SAF for escalado, a gente conseguir começar... E você acha possível? Eu acho Você não é tão técnico desta área, É, né? não, mas tem, se eu não me engano, depois a gente pode confirmar, mas até 2050 existe um compromisso da indústria em zerar essa emissão. a emissão. E aí mas você tem duas coisas. Você pode zerar a sua emissão compensando, Ah, tá. ou você pode zerar a sua emissão trazendo essas outras alternativas, que é realmente tentar tirar isso daí. Que seria o ideal. Porque no final, você compensar, você só está dando uma embarrigada no estrago seu que já problema. foi feito, na Exatamente. verdade, Aí né? quando corta aquela árvore, tecnicamente, todo aquilo lá que ele sequestrou, acabou, né? Porque você cortou a árvore. Então tem uma parte técnica desse negócio aí também. Mas é um tema super quente na aviação global. Mas agora a gente traz muito tecnologia para a gente. A gente tem a gente tem o GoLab. Uma das coisas dentro do GoLab é entender como a gente consegue contribuir com essa evolução da indústria em pegada de carbono, sustentabilidade. Então tem muita iniciativa do nosso lado, mas as pesadas são essas que eu comentei. Entendi. Ô Danilo, para a gente caminhar então mesmo para o final, eu sempre gosto de terminar com a pergunta para quem... Eu sempre entrevisto quem viaja muito, né? E quando você está de férias, já que você viaja sempre trabalhando, quando você está de férias, o que você gosta de fazer? Eu sou caseiro, né? E eu tenho uma pequena. Então eu gosto de ficar com ela. Mas ela já está dando indícios de ser uma apaixonada por viagem. Então a gente, antes quando eu era só casado, né, que é muita coisa, acho que das viagens mais legais que a gente fazia era, a gente fez uma viagem para Itália, assim, nossa, apaixonado na Itália, muito legal. Mas a gente está tentando trazer uma coisa para Manuela, pequena, conhecer o Brasil. Então a gente tem esse negócio de querer conhecer o Brasil. Então a gente costuma ainda viajar para locais onde tem bastante suporte, tipo os hotéis que tem bastante suporte. Ela Mas está com quantos anos? Está com 2 anos e meio, Manu. Mas a gente tem esse compromisso de tentar, talvez fazer o que, talvez a minha geração, a nossa geração, né? A gente não conseguiu fazer muito, que é conhecer o Brasil, né? Verdade. E pode ser porque a gente não tinha condição, ou pode ser porque era difícil entrar 3 horas no ônibus e chegar do outro lado, 3 dias no ônibus e chegar do outro lado. Hoje é muito mais fácil isso, um né? país Então extenso, né? hoje a gente voa para 60 e poucas bases dentro do país. Então, com certeza, a gente cobre todo o território. Então, eu acho que eu tô junto com a Marina nesse mote de, cara, como que a gente consegue conhecer muito o Brasil para, em algum momento, começar a expandir para fora. Então, acho que a resposta é
conhecer o Brasilzão, que eu sou apaixonado no Brasil, mas é conhecer o Brasil e dar essa oportunidade para a pequena conhecer pra Manu também. conhecer também, né? Isso aí. Danilo, queria te agradecer muito pela sua participação. Bate-papo bom demais. Espero que eu tenha contribuído. Muito. Que eu não tenha falado tanta besteira assim, mas eu sou um pouco apaixonado por esse tema, não só pela parte da venda desse negócio, mas eu acho que a aviação, ela é encantadora, ela encurta distâncias e ela tem um impacto econômico, impacto cultural, impacto assim de vida nas pessoas, que eu acho que é isso que quando você está nessa indústria, você fica muito apaixonado por ela, né? O benefício de quem trabalha na indústria é poder voar e conhecer o mundo, né? Então, obrigado por me dar a oportunidade de falar aqui, de me expressar e de trazer um pouco de curiosidade. Espero que tenha contribuído também, que tenha sido bom para todo mundo. Contribuiu muito. Eu fico muito feliz de ver um turismólogo assim, num cargo estratégico, né? Às vezes as pessoas não entendem muito o que o turismólogo faz, verdade, né? É verdade. Obrigada, Danilo. Eu agradeço. A você, eu quero te convidar a conferir todo o nosso conteúdo em turismo.ai.com.br, o nosso Instagram, @portaluaiturismo, e eu te vejo na próxima semana.